Aí, numa determinada distância, comecei a pegar a cidade no VHF, né? E aí descobri que a cidade era, na verdade, uma frota de pesqueiros de lula. E assim, eu nunca tinha visto aquilo, né? E impactou demais. Falei, meu, a quantidade, né, de barcos juntos ali e a iluminação é muito forte, porque é o que atrai o plâncton, que por sua vez atrai as lulas, né? Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras. O episódio que começa a seguir é a continuação da série com o fotógrafo e mergulhador Luciano Candizani. Na primeira parte, que foi ao ar semana passada, o Luciano recordou a viagem que fez à Antártica, na época em que ainda era estudante da USP. Além disso, ele falou sobre os desafios de fotografar perto de animais selvagens, como os jacarés no Pantanal. Se você ainda não ouviu, eu recomendo que faça isso antes de conferir o episódio de hoje. Bom, tem um outro assunto que eu queria te ouvir sobre a sua experiência como velejador, né? Você tem um monocasco Ivaoa, que até eu queria fazer duas perguntas em uma só. Por que você deu o nome para o seu veleiro de 28 pés de Ivaoa? Tem alguma relação com a ilha de Ivaoa nas Marquesas, com o Gauguin, que viveu lá? Enfim, eu fiquei pensando como é que é essa história, por que você deu o nome de Ivaoa, se foi você que deu mesmo. E conta um pouquinho da sua trajetória na vela, em que inclusive você está usando o seu barco como meio de transporte agora, né, em vários projetos. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Luciano. Ah, claro. Então, o meu barco, o Rivaô, é um Multishine 28, um projeto do Cabinho, né, que é Roberto Barros, conhecido, né, por esses projetos de barcos pequenos e médios pensados para longas viagens, né, ele próprio sendo um velejador que fez longas viagens, atravessou o Pacífico e tudo, em barcos pequenos, né, então o Rivaô, o Multishine 28, ele tem essa característica, né? Um barco assim, muito marinheiro, com um projeto muito pensado para longas travessias, né? Apesar do tamanho reduzido e pouco tamanho, para quem veleja sozinho ou tripulação reduzida, é uma característica muito bem-vinda também, né? Acho que a gente tem que ter a ferramenta adequada para o que vai fazer, né? Tem que ser a escolha da ferramenta, tem que ser uma escolha criativa, né? Assim, vale o mesmo para a fotografia. Não tem a câmera ideal para tudo, né? Tem a câmera ideal para cada tipo de objetivo. E para mim, o Rivaô é um barco que eu fiquei namorando ele um tempo, né? Antes de comprar, realmente ter a oportunidade de comprar. Ele ficava ali no Saco da Capela em Ilhabela, onde eu moro, né? E eu passava ali com um outro barco próximo e sempre me chamava atenção. Eu conhecia já o projeto, então sempre que eu passava ali na frente, eu dava uma olhadinha e falava, puxa, que interessante o conceito Multishine e tal, as características do barco, e sempre namorava, né? Até que surgiu a oportunidade, enfim, consegui fechar um negócio com ele, e acabei não mudando o nome, né? Ele veio já com esse nome, que foi dado pelo dono anterior, o Léo, e eu acho extremamente sonoro, Rivaô. Eu não estive na ilha de Rivaô, que é uma das ilhas do arquipélago das Marquesas, no Pacífico Sul, né? Eu não estive lá ainda, espero um dia visitar, mas o significado, né, é cheio de simbolismos, assim, ligado a ilhas e a ligação das pessoas com o mar. Então eu mantive o nome, até como todo marinheiro é meio supersticioso, né? Não gosta muito de mudar os nomes, mas eu realmente não mudei o nome do Rivaô por isso. Eu acho que ele, além de ser um nome sonoro, ele tem os simbolismos que eu mencionei, né? Que significa alguma coisa como a construção de um lar, né? É de origem polinésia, e para os polinésios, isso, Rivaô, é algo como
um dos pilares da construção de um novo lar, né? Então, por esse motivo, eu mantive, né, o nome. E como você disse, né, realmente o barco, eu faço alguns dos meus trabalhos hoje com ele, né, alguns dos documentários, né, a gente gravou recentemente uma série chamada Mar Brasil, de 5 episódios, que investiga a relação das pessoas com o mar ao longo de vários pontos do litoral brasileiro, e gravamos bastante em Ilhabela e arredores, e ali foi, por exemplo, eu usei bastante, né, o barco para os mergulhos em Alcatraz, para as baleias em Ilhabela. Então, e tenho a intenção de fazer com o Rivaô projetos também maiores aí ao longo da costa brasileira. Ainda nada muito concreto, mas tenho essa intenção, sim. E para mim, você me perguntou da minha origem, né? Também é muito, já lá desde a juventude, né? Também comecei a velejar em monotipos aí com 14, 15 anos de idade, e nunca fui um velejador de competições, de regatas, nada disso, simplesmente gostava de velejar em monotipo. Nunca tive uma formação assim muito sólida em monotipos, né, mas sabia velejar e tudo, mas sempre realmente me atraía os veleiros de expedição, né, as expedições em barcos à vela. Sempre me encantou essa forma de explorar os lugares e chegar nos lugares com a força do vento, né, e com essa beleza que é fazer os elementos trabalharem a seu favor, né, te empurrando ou te levando até onde está o seu objetivo distante, seja ele qual for, sem gastar combustível, de uma maneira natural, de uma maneira integrada, né? Então, assim, velejar para mim é uma forma de conexão com o mar e com a natureza muito bonita. Isso sempre que me atraiu, né? Você está por aí? Tô por aqui. Desculpa. Eu comecei a viajar, a mente foi lá para o meio do oceano. Eu falei, ué, será que a Marina está aí ainda? Tá tudo bem por enquanto. Não, é que eu tenho mania de não. Eu não curto interromper. Eu acho péssimo entrevistadores que interrompem o entrevistado. Então eu fico geralmente quietinha, até quieta demais. Às vezes a pessoa acha que eu fui embora na conexão. Não, agora tá tudo bem. Não, tá perfeito. Só perguntei porque, como tinha travado, falei, será que travou de novo? Mas vamos lá. Então, e aí sempre tive essa ligação. E aí a minha oportunidade também de realmente ingressar nesse mundo dos veleiros de expedições aconteceu logo depois da minha experiência na Antártica. Quer dizer, eu tinha voltado com uma bagagem importante lá de mergulho na Antártica, das experiências e das matérias que eu que eu publiquei quando voltei, e isso me levou a ter uma oportunidade de trabalhar com o Wilfredo Schurman, né, com a família Schurman, os velejadores brasileiros que tinham dado a volta ao mundo e se preparavam para fazer a sua segunda volta ao mundo e num projeto para refazer a viagem de Fernão de Magalhães, a primeira circunnavegação do planeta. E, como a gente sabe, Magalhães passou exatamente pelo estreito lá entre a América do Sul, né, entre o final do continente americano e a ilha e a Terra do Fogo, né, que seria batizado como Estreito de Magalhães, e passaria praticamente um ano nessas áreas frias da Patagônia, Terra do Fogo, né, dando a volta na América do Sul. E com a minha experiência de mergulhar em águas frias, de ter voltado para a Antártica, tive o contato com o Wilfredo, a gente conversou e aí ele acabou me convidando para integrar a expedição, para ser um dos tripulantes. Ele buscava velejadores, né, ou velejadores que
ou melhor, ele buscava profissionais, né, da fotografia e das outras áreas necessárias para a expedição que fossem também velejadores, porque não dava para levar um em cada função, todo mundo tinha que desempenhar as funções de navegação também. E, para minha sorte, né, logo que eu fui contratado pelo Vilfredo, o barco, o Aissô, né, um lindo veleiro de aço, né, de 2 mastros, ele estava no estaleiro, iniciando a reforma. Ele estava completamente pelado por dentro, tudo tinha sido retirado, e lá no estaleiro, no Rio Itajaí, pronto para iniciar a reforma, né? E nesse momento que eu fui contratado, o Vilfredo me pediu para gerenciar essa reforma. Então, para mim, foi uma escola assim, sensacional. Eu cheguei num barco pelado, sem saber absolutamente nada, mas ali com a orientação do Vilfredo e com os profissionais do estaleiro, né, e com muita vontade de aprender tudo, eu acabei ali coordenando a instalação de todos os equipamentos dentro do barco, o acabamento, motor, gerador, water maker, e preparei, assim, fiz a preparação do barco para receber toda a estrutura de mergulho, né, o compressor de mergulho, o posicionamento dos cilindros, instalação da parte de geladeiras para filmes de cinema, porque o documentário gravado nessa viagem, ele foi todo feito, né, dirigido pelo David Sherman, foi todo feito em filme, né, em película, e as fotografias também, as fotografias nesse momento eram todas em slide, então a gente tinha as geladeiras especiais para os filmes, né, então participei, coordenei, gerenciei todos esses 3 meses de preparação, de reforma do barco, e foi uma escola sensacional, e depois fiquei mais um período grande aí de 1 ano a bordo, fazendo essa volta no sul da América do Sul, com todas essas atribuições que eu mencionei. Então foi assim meu ingresso, minha escola na vela de expedições, foi realmente essa viagem. Depois disso, quando voltei dessa viagem, estava no início, né, da minha carreira de documentarista, de fotografia, eu acabei continuei trabalhando no mar, mas fiz muitas coisas também fora do mar, me distanciei um pouco do mundo dos barcos, mas logo em seguida voltei, né? Voltei a trabalhar com muito mais frequência no mar, como estou até hoje, né? Que sempre foi a minha origem, a minha motivação inicial e sem dúvida hoje a minha maior motivação é o mar. Muito legal, Luciano. E você comentou sobre essa série, né, que ainda não foi lançada, que eu tive o privilégio de assistir um episódio, você me enviou, muito, muito legal, queria te agradecer. Eu queria ouvir um pouco de você sobre esse trabalho, porque ele trata de uma questão muito importante, né, da relação do homem com os recursos naturais, no caso dos recursos provenientes do mar, da pesca. Qual que é a importância desse trabalho na sua visão, Luciano? Como que você avalia para a sua carreira e para as pessoas também que vão assisti-lo? E eu não sei quando é que ele vai ser lançado, serão 5 episódios nessa série, é isso mesmo? Isso mesmo, Marina, são 5 episódios, os 5 episódios já foram finalizados, e nesse momento a produtora está vendo a parte da veiculação, então a gente não sabe exatamente ainda quando vai ter esse lançamento, mas a gente vai divulgar bastante aí pelas redes sociais, etc., no momento que isso tudo tiver acertado, né? E como você disse, né, essa série de 5 episódios, ela foca nesse tema que eu acho que é o grande tema da humanidade nesse momento, que é essa nossa relação com os recursos finitos do planeta. A gente chegou num momento onde acho que já não existe mais dúvida em que o nosso estilo de vida ele é incompatível com
um ambiente, um planeta de recursos finitos, né? A gente age, boa parte da nossa existência e do nosso raciocínio, do nosso estilo de vida, ele não leva em consideração esse fato, né? Esse fato de ser um planeta de recursos finitos. E o mar, né, o ambiente marinho, os oceanos, em especial, o oceano é um grande palco do extrativismo global, né? Grande. A gente está conversando aqui agora quantas e quantas e quantas toneladas de vida marinha estão sendo extraídas, né, do mar, sem falar nos recursos minerais e etc. Mas, então, a intenção desses 5 episódios é olhar para essa relação do ser humano com os recursos do mar ao longo da nossa costa. É um recorte que pega a nossa costa. Como essas populações, né, que vivem, que dependem do extrativismo marinho, estão lidando, né, estão fazendo a sua atividade. Né? Por que focar, né, nessas comunidades? Né? Porque as comunidades tradicionais, extrativistas, elas ainda guardam uma relação com a atividade extrativista que vai além, digamos assim, da sobrevivência ou de uma questão de economia. Né? Quer dizer, o extrativismo é o que eles são, não é o que eles fazem. Né? E isso faz toda a diferença. Né? Existe todo um código de vida e de conduta ligada àquela atividade. Não é só o trabalho, né? Acho que é isso que eu quero dizer. Não é só o trabalho, é um estilo de vida. Né? O extrativismo ali, no caso a pesca, é um estilo de vida, ou a coleta de caranguejos no mangue, então é parte de todo um estilo de vida. Né? Então a gente foi investigar esse tema para abordar, né, essa questão global da sustentabilidade, né, no uso de recursos. A gente foi entender como isso é feito, né, hoje ao longo da costa brasileira. É importante que se diga que quando eu menciono as comunidades tradicionais, o extrativismo, eu não estou dizendo que elas são sustentáveis. Elas podem, muitas delas foram sustentáveis na sua origem, mas a partir do momento em que entraram no nosso sistema de produção e consumo, que prevê um crescimento constante, né, um crescimento constante da economia, elas, obviamente, também entram num ciclo de capturas maiores do que a capacidade do ambiente repor. Né? Então, não são todas as comunidades, como pequenas comunidades pesqueiras, que trabalham de uma forma sustentável. Não, talvez porque queiram, mas porque foram, de uma forma ou de outra, inseridas num sistema global que se baseia em um modo de produção e consumo que é insustentável. Então, assim, a gente foi exatamente investigar esse tema, agora, ouvindo principalmente as pessoas que estão diretamente envolvidas com o tema, que são os pescadores, que são os coletores de caranguejos, né, que são os pesquisadores que estão em campo. Então, a gente vai, o filme aborda assim o meu contato, né? Eu sou uma espécie de fio condutor da história, ele de apresentador, então eu vou ali com a minha curiosidade, com as experiências que eu tenho no mar, e vou interagindo, né, em campo com esses personagens e ouvindo deles o que eles têm a dizer sobre a atividade que fazem. Então, os 5 episódios eles são baseados nessa linha de raciocínio, nesse tema. Luciano, eu não sei se você chegou a assistir o documentário Seaspiracy, que foi lançado pela Netflix esse ano. Você já viu esse documentário? Imagino que sim. Já vi sim, muito importante. Então, eu fiquei com vontade de te perguntar
O que você acha de uma das mensagens principais do documentário de que não existe pesca sustentável? Eles afirmam, assim, pelo menos a minha impressão foi que essa era uma das mensagens mais importantes do documentário, repensar sobre essa questão de que a pesca é insustentável, não existe, categoricamente eles falam isso, assim, me chamou a atenção um pouco essa questão. Eu queria te ouvir sobre isso. O que você acha dessa mensagem? O que você achou do documentário como um todo? Eu acho o documentário muito importante, uma reflexão absolutamente necessária e apresentada de forma muito cristalina. E eu concordo, eu não diria que não existe, se a mensagem é não existe extrativismo sustentável, ela não é totalmente correta, mas eu entendo que a mensagem do filme, ela no sentido de não existe extrativismo sustentável dentro da lógica do mercado capitalista. Isso eu concordo, não existe mesmo, né? Porque se você analisa uma atividade econômica como sustentável ou viável, de acordo com um determinado patamar de lucros, e que normalmente devem ser crescentes, não existe população biológica que dê conta, né, de responder a essa necessidade do crescimento constante. Então, é verdade, não existe valores seguros de extração dentro desse raciocínio. Na minha experiência, eu tive a oportunidade de participar da pesca da anchoveta, né, da pesca da anchoveta na costa do Peru. Então, saí num barco de mais de 100 pés, né, naqueles grandes barcos de pesca do porto de Callao, no Peru, em direção a uma área de concentração desse pequeno peixe, né, da anchoveta, que é considerada a maior pesca do mundo. Né, maior pesca do mundo. Para você ter uma ideia, nesse barco em que eu saí, o objetivo era voltar para o porto de Callao com 300 toneladas de anchoveta. E num lance ruim da rede, num lance que assim, de desanimar todos os pescadores, vinham 10 toneladas, né, para você ter uma ideia. Então é algo colossal, é muito grande. A costa do Peru, né, com a corrente fria de Humboldt, rica em nutrientes, que vem do sul, é uma pujança de vida, assim, é tudo muito impressionante. A quantidade de aves marinhas, né, os cormorões que nidificam na costa, aquelas grandes colônias de aves, a quantidade de peixes, de invertebrados, de tudo, né, que sai daquele mar, é tudo muito impressionante. E a pesca da anchoveta, ela é controlada, rigorosamente controlada pelas autoridades ambientais do país. Existem as cotas e tudo. Mas o que acontece com toda essa quantidade de peixe que é extraído ali, né? Ele vai para a costa, aí vira farinha e óleo, ômega 3, e é exportado. Né? Quer dizer, é uma grande quantidade de biomassa ali extraída do mar, que depois vai viajar longas distâncias até a China, outros consumidores, e que vai alimentar animais, porcos, etc., criações, né, com essa farinha, e esse óleo vai para o mercado da indústria farmacêutica, etc. e tal. Então, veja que na cadeia, se você olhar a cadeia completa, isso não tem como você ser, digamos, sustentável. E quando a gente ouve os pescadores mesmo, locais, eles próprios, com o conhecimento que eles têm, com a conexão, eles dizem, você pergunta, mas tudo bem, vocês respeitam as cotas, mas você acha que daria para pegar tanto assim? Porque eu falei de um barco, são 300 toneladas. À noite, nessa área de pesca, você acha que está numa cidade de tantos barcos que tem pescando simultaneamente. Então, quando você pergunta se os próprios pescadores acreditam que isso é sustentável, eles dizem que não, isso não, a gente está realmente pegando muito mais do que deveria. Né? Lembrando que a anchoveta, ela é super abundante
E ela, na cadeia alimentar, ela supre também todas as outras populações que são enormes, de aves marinhas, né, de outros animais que se alimentam delas, etc., e assim por diante. Então é todo um ecossistema, né, que está ligado ali. Então, realmente, essa pesca nesse volume, né, no mundo todo, ela não tem níveis seguros, não é sustentável. Né, especialmente se você pensar que você está tirando toda aquela, no caso que eu mencionei, né, por exemplo, exemplificar essa questão, tirando toda aquela biomassa e depois mandando isso tudo para fora, lá para a Ásia, né, onde olha a cadeia aí, a quantidade de emissão de carbono, de tudo que está ligado a esse processo. Quando, né, por exemplo, a gente poderia ter um processo de pequenos pescadores pegando quantidades menores da anchoveta e suprindo com mercado local como alimento. Se você quer comer uma anchoveta hoje, que é maravilhoso peixe para você comer, riquíssimo em ômega 3, em super saudável, você não consegue comer quase no Peru uma anchoveta, porque vai tudo para esse processo industrial que visa grandes lucros. Né? Quando entra nessa escala, né, dos grandes lucros e do crescimento econômico indefinido, crescente, nada vai ser sustentável. Não só a pesca, nada pode ser sustentável dentro desse raciocínio. É um assunto bem sério, né, que eu fiquei pensando quando assisti, eu falei, e aí eu não tinha perguntado para ninguém, assim, que realmente pudesse tecer algum comentário com maior embasamento, e você é mergulhador, né, você com a formação em biologia, com essa experiência também toda, eu falei, poxa, eu preciso perguntar isso para ele, para saber a visão dele sobre esse doc, que tanto foi falado, né, foi super comentado durante o lançamento, e a própria questão de ser divulgado via Netflix, tem uma pegada um pouco, não é sensacionalista a palavra, né, mas eles têm que ter um certo drama para ser mais comercial, tal. Então eu fiquei nessa coisa tudo na cabeça, assim, eu falei, poxa, eu queria ver uma pessoa que ouvir de uma pessoa que pudesse tecer uma análise com maior conteúdo, né, nesse... E assim, a situação é realmente dramática, em nível global e especialmente para os oceanos, né, Marina? Essa grande pesca, né, o grande extrativismo, ele acontece muito longe dos olhos das pessoas, né? E quando a gente tem a oportunidade de se deparar, né, de se deparar com a imagem desse grande extrativismo, é realmente coisa dramática e impactante. Uma vez, por exemplo, eu vinha velejando pela costa da Argentina, um pouco ali na altura ao sul de Puerto Deseado, descendo ali para o Estreito de Magalhães, e era o meu turno de navegação, eu estava lá sozinho, numa área relativamente tranquila, e de repente eu vi uma cidade, eu vi uma cidade, né? Falei, meu Deus, o que eu fiz na navegação? Não é para ter uma cidade aqui. Eu já desci, aí eu olhava o radar, a cidade estava no radar. Falei, meu Deus, está aí a cidade, não é ilusão. E olhava as luzes, não, tem a cidade e tá na rota, né? Que eu estou em rota, eu tenho uma cidade que não está na carta, né? Não tá, eu tenho uma ilha que não está na carta náutica aqui, e vai daqui, dali, de coisa. Aí, numa determinada distância, comecei a pegar a cidade no VHF, né? E aí descobri que a cidade era, na verdade, uma frota de pesqueiros de lula. Olha, assim, eu nunca tinha visto aquilo, né? E impactou demais. Falei, meu, a quantidade, né, de barcos juntos ali e a iluminação é muito forte, porque é o que atrai o plâncton, que por sua vez atrai as lulas, né? Então o tamanho daquele negócio, que realmente chega a confundir com uma cidade, e depois eu tive até a chance de conversar com um piloto de avião que sobrevoa aquela região. Ele falou, não, realmente, às vezes a gente pensa que tem uma cidade, né? E aí, então, assim, só para te falar da magnitude, né, do que é esse extrativismo marinho, né?
Isso é impressionante. E, junto com isso, tem a somatória dos pequenos pescadores, porque um pescador artesanal, então, provavelmente ele não tem um impacto, tal, mas ele também entrou num sistema de, como eu disse lá, né, de consumo, né, como todos nós, nós também somos responsáveis, né, todos nós somos. Ele entrou num sistema que ele precisa aumentar a casa, comprar o carro, pagar a eletricidade, etc. Então ele precisa pescar mais. E o vizinho dele também quer ter essas coisas, também precisa pescar mais. Então o somatório dos pequenos pescadores é uma coisa tão importante quanto a grande pesca industrial. Então veja a situação como é dramática. E para tudo isso tem dados científicos mostrando, né? Tem dados científicos mostrando. A grande esperança, a grande saída para tudo isso, além dessa mudança no nosso sistema de vida mesmo, nosso sistema de encarar a economia, né, além da guinada que a gente precisa fazer para uma economia verde, né, uma economia sustentável, além desse movimento necessário, né, em direção a um sistema de vida sustentável, de uma economia verde, tenha a esperança que está no estabelecimento de zonas de exclusão de extrativismo, que começam, felizmente, a aparecer em maior número no mundo todo, né? Então, são áreas de reserva onde o extrativismo simplesmente não é permitido, e são nessas áreas onde a vida marinha vai ter a chance de se recuperar e até de manter a possibilidade de atividades extrativistas dentro de um raciocínio de limites, né? De trabalhar com ética e limites ambientais, que é o que infelizmente, não pauta a nossa vida nesse momento. Bom, e assim a gente encerra esse episódio. Obrigada por ouvir mais um bate-papo por aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer nos ajudar, é só fazer uma contribuição por meio do nosso Pix, que é o seguinte: podcastmaresonora@gmail.com. E se por acaso você mora fora do Brasil, também é possível participar. Assine por um valor mensal e o link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Peça o seu de qualquer lugar do Brasil por meio do Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com a parte final desta série. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!